Recebi esse presente aqui de uma pessoa que trabalha na Atlética Nutrition. E enquanto eu vou abrindo, eu vou contando um pouquinho da minha história para vocês. Em 2016, eu fiz engenharia, né? Eu sou formada em engenharia. Só que eu trabalhava na área de gestão de uma clínica médica. E eu descobri que não adiantava só eu ter os processos e tudo mais. Eu precisava ter uma marca. E eu fui estudar o branding como então engenheira para entender isso, né? Como que esse tal desse branding podia ajudar toda a parte da gestão da qualidade dos processos que eu trabalhava. Desde o dia que eu descobri o que era o branding, ele se tornou o meu trabalho. E eu diria que também é uma parte da minha vida. Antes de estudar branding, de começar, inclusive, a empreender, eu era uma pessoa que eu quase competi em fisiculturismo. Eu sempre gostei muito de musculação. Eu comecei a treinar com 16 anos de idade. E até então, eu nunca tinha parado de treinar. Só que empreender, quando você é uma pessoa que você passa por um processo de transição de carreira e tudo mais, é um jogo um pouco diferente. E eu, particularmente, me joguei nele completamente, deixando de lado o autocuidado, sabe? Cuidar de mim mesma. Até que em 2025, depois de ter feito mais de 200 projetos, depois de já ter feito marcas de todos os tipos que você que está aí do outro lado imaginar, eu decidi cuidar de mim. E, consequentemente, iniciei o processo de apresentar também esse processo de transformação no Instagram. Eu entendia que seria muito legal compartilhar com as pessoas quais outros empresários ou pessoas próximas a mim não poderiam ser impactadas. O que eu só não imaginava era que pessoas tão próximas e que eu amo tanto realmente fossem impactadas com esse processo de transformação. Inclusive, para vocês terem ideia, o meu pai, ele começou a mudar os hábitos dele por causa de mim. E ele sempre fala até hoje que eu sou uma grande inspiração para ele. Então, isso ficou muito natural, esse processo de compartilhar lá no Instagram. Até que um belo dia, eu comecei a seguir uma pessoa dessa marca aqui, que é a Amanda. E eu achei ela uma querida, ela compartilhava. E eu comentei um dia no story dela, e dali ela compartilhou e falou assim: olha, eu vou te mandar um presente. E eu tô aqui, gente, abrindo esse presente hoje. E confesso a vocês que nunca imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida nesse formato. Só que as coisas elas acontecem quando a gente está em movimento, quando a gente de fato caminha o caminho. E que caminho é esse? O caminho que a gente quiser. Porque a gente pode se tornar tudo aquilo que a nossa mente, tudo aquilo que a gente pensar de forma obsessiva, de forma obstinada. Eu ainda, não sou uma grande influenciadora. Ainda. Em números. Mas eu posso dizer que eu sou uma grande influenciadora para as pessoas que estão próximas a mim. E o mais interessante é que isso para mim muda tudo. Porque quando eu comecei a compartilhar, eu realmente não tinha esse imaginário de que esse processo de emagrecimento poderia transformar a minha vida. E transformou. As cenas dos próximos capítulos eu acho que a gente vai descobrir juntinhas, sabe? Mas, cara, se você tem um sonho na sua vida, eu queria muito que você acreditasse. Se você tem vontade de emagrecer, se você tem vontade de se transformar, se você acha que quando alguém comenta perto de você assim, ah, mas você deveria se aceitar. Se aceitar como? Se a gente não tem saúde para caminhar, se a gente não consegue subir um lance de escada sem ficar fadigado, cansado, se a gente se esconde nas fotos porque a gente não quer se ver nessas fotos. E aí a gente se aceita em quê, né? Não é e nunca será sobre a ditadura da magreza ou você ter um corpo que é aceito. É sobre você, de fato, ter um corpo e uma saúde que faz sentido para você. E foi essa a minha busca. E quando eu comecei a dividir isso com as pessoas, era exatamente sobre isso. Só que tudo na nossa vida que a gente faz começa na gente, mas não termina na gente.
tem um impacto. E esse impacto, ele retorna para nós de alguma forma. Retornou hoje com esses produtos. E eu espero que esse seja só o começo. Quis compartilhar com vocês para vocês entenderem, principalmente que a gente, quando a gente ama muito o que a gente faz profissionalmente falando, a gente nunca pode se esquecer de se amar primeiro. Talvez esse seria um dos maiores conselhos que eu daria para a Laís de 2016. Ame o que você faz, mas se ame primeiro. Tente equilibrar as coisas. Elas vão acontecer, sabe? Porque não tem como você planejar, você ter um talento ou um ofício ou aquilo que você desenvolve dentro da sua área e que consistentemente que você faça, não tem como aquilo ali não dar certo. Só não vai dar se variáveis externas e multifatoriais, elas realmente jogarem contra você. Mas a nossa parte, a gente faz. E a gente faz ela, e pode ter certeza, as coisas acontecem. A única coisa que fica, independente dos dígitos que você fatura no seu negócio, independente do que você alcança na sua carreira, na sua vida profissional, o que dorme e acorda com você é você mesmo, amiga. É você que vai se vestir, é você que vai se olhar no espelho, então não adianta você ter um sucesso no seu negócio se isso justificar o seu insucesso pessoal ou familiar. Então esses seriam alguns dos conselhos que eu daria para mim. E tá aqui, gente. Ganhei pré-workout, pré-treino. Isso aqui eu preciso muito por causa dos meus treinos. Meu best whey preferido da vida de todinho. Creatina, indispensável na nossa vida. Isso aqui, eu tô curiosa. É tipo um bis, meu Deus. E muitas barrinhas de proteína. Amei, amei, amei. E é isso, gente. Fica aqui nesse canal porque a gente fala sobre uma vida real, uma vida de transformação, sobre rotina, sobre glow up. E eu vejo vocês muito em breve. Beijinhos!